piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se apenas eu tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Amém? Amém. Nós podemos ver aqui uma mulher que tinha todos os motivos para desistir. Todos os motivos que você pensar. Eu não sou mulher, então eu não sei dizer ao certo o que é esse momento em que a mulher tem ali a sua regra, como os antigos falavam, regra. Então, aquele momento para a mulher já é difícil, porque eu vejo em casa, e agora tem mais uma crescendo que eu vou ter que aprender a lidar. Então, é um momento que eu vejo muitas vezes de desconforto, de dor. E aí você para e pensa comigo, isso por 12 anos. Sabe, essa mulher, ela sofreu um dano físico, ela sofreu um dano psicológico, ela sofreu um dano financeiro, um dano emocional. Porque naquela época, uma mulher que tinha isso, durante muito tempo, ela era considerada impura. E ela não podia tocar em nada, porque em tudo que ela tocava também era considerada impura. Então essa mulher, ela sofreu o isolamento, tanto da família, como dos amigos, como das pessoas que ela amava. E ela já estava sofrendo tudo isso de uma vez só. E hoje, olhando para a nossa vida, eu acho que muita gente já teria desistido no primeiro ano. No primeiro momento, no primeiro obstáculo que passou a vida, a pessoa já fala: ah, já deu para mim. Para mim, eu sei que isso aqui não vai resolver, não existe uma saída. E aí o problema que nós encontramos muitas vezes é que nesse primeiro obstáculo que a gente encontra, nós desistimos. E sabe qual é a desistência do crente? Deus não quer. Mas quem disse que Deus não quer? Quem disse que Deus falou que não era para acontecer? Por mim, eu teria 5 filhos. Pela Michelle, 2. Mas quantos Deus quer? Quantos Deus vai falar assim: olha, eu quero que você tenha 3. Eu quero que você tenha 10. Porque o mesmo Deus que manda o filho, manda o recurso para cuidar dele. O mesmo Deus que manda aquilo que você vai passar, Ele manda a provisão também. Ele mandou o povo para o deserto e não se esqueceu do povo. Deixou eles morrer. Não, Ele mandou o alimento todo dia. No mesmo lugar que Ele mandou Jesus, Ele também mandou a força. Sabe, o nosso maior desafio é tentar encontrar o que Deus quer. E eu sei que muitas vezes é muito difícil para a gente entender o que Deus quer. Porque falta uma coisa que a gente precisa buscar. E isso é uma busca que há alguns anos apareceu para mim. Essa frase eu nunca mais esqueci dela. A intimidade gera sensibilidade. Eu já preguei isso algumas vezes. Isso diz: a sensibilidade gera autoridade, e a autoridade gera prosperidade. E toda vez eu resumo isso dizendo: quando eu conheci a Michelle, a gente achava que um e o outro era rico. Eu achava que ela era rica, e ela achava que eu era rico. Aí ela viu que não era. Aí começou a acontecer algumas coisas assim: eu sem trabalho, ela trabalhando, e ela tinha um dinheiro lá na conta dela. E eu lembro que eu estava numa fase muito difícil. Eu não achava emprego, não achava lugar nenhum. Eu fazia um bico numa rádio aqui embaixo, ganhava R$400 por mês. E eu tinha que ver a Michelle todo mês. Então eu ia uma vez, ela vinha uma vez. Ela morava a 350 quilômetros, aqui dá um pouquinho mais. Dá 400 quilômetros daqui.
Então eu tinha que pegar o ônibus e dava mais ou menos uns R$250. Então o meu salário era só para ir ver a Michelle. E quando eu chegava lá, eu pensava, ela vai querer sair, comer um lanche. Graças a Deus ela pagava. E aí chegou um dia que ela reclamou, ela falou assim, eu pago tudo. Eu falei assim, mas eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Então nós vamos ficar na sua casa, nós vamos jantar aí. E assim, uma das provas que foi se tornando cada vez mais o motivo em que nós estávamos íntimos é que um dia eu cheguei e falei, precisava pagar uma conta, eu não tenho dinheiro. Ela falou, quanto você precisa? Eu falei, R$1.000. Eu ainda namorava com ela. E ela falou, vou mandar para você. E aí ela pagou a conta e eu nunca paguei ela. Até hoje eu não paguei. Você esqueceu. Ah não, ela... E o que eu estou trazendo? A intimidade que foi sendo construída entre eu e a Michelle gerou uma sensibilidade. Qual que foi a melhor parte da sensibilidade? Eu sei que ela gosta de pizza. Eu sei o sabor de pizza que ela gosta. Então quando eu vou pedir uma pizza, eu não preciso perguntar qual você quer. Essa é a sensibilidade. E essa sensibilidade gera uma autoridade em mim de pedir em nome dela. Então eu falo, para a Michelle pode ser uma pizza de marguerita, ou pode ser uma pizza de calabresa, ou pode ser uma pizza agora de brócolis com bacon. Eu sei que e essa autoridade gera uma prosperidade para mim, porque eu como junto com ela. Agora imagina isso no mundo espiritual. Você conhecendo o coração de Deus, sabendo o que Ele quer, entendendo do jeito que Ele pede as coisas, você tem uma sensibilidade e fala, eu entendi Deus. Então agora eu vou pedir para o Senhor, manda recurso que eu vou fazer o que o Senhor quer. Aí Deus te dá o recurso e você tem a prosperidade de se beneficiar do recurso de Deus. Sabe? Quando nós temos uma intimidade com Deus, nós descobrimos o que Ele quer. Quando nós descobrimos o que Deus quer, o próprio Cristo disse, tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, o Pai vai fazer. Então quando você une o seu propósito com o propósito de Deus, é certeza que vai dar certo. Eu te dou uma explicação bíblica disso. Ana queria muito ter um filho. E ela ia lá e orava. E ela falava, Deus, as minhas adversárias, que eram as outras mulheres de Eucana, o marido dela, tem vários filhos. Por que o Senhor não me dá um filho também? E Deus, num momento de união de propósito, deu um filho para Ana. E ela devolveu um profeta para o Senhor. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Samuel. Então, imagina só uma cena que eu ouvi um pastor pregar uma vez. O profeta Samuel se tornou equiparado a um rei para Israel. Ele era um profeta que era o líder de Israel. E todo ano, no dia em que todos iam para o momento de adoração a Deus, eles tinham que passar por Samuel. E muitos tinham que beijar a mão dele. Imagina agora Samuel, filho de Ana, recebendo o beijo das mulheres que antes zombavam da mãe dele. E agora ela está sentada do lado do homem que lidera a nação. Sabe, quando nós entendemos que Deus tem propósitos e unimos o nosso propósito, o milagre é certo. Você pode muitas vezes se perguntar as coisas que tem na Bíblia. Sabe, uma coisa que eu aprendi é por que a Bíblia, por que isso está escrito na Bíblia? Você já se perguntou quando você está lendo? A genealogia de Jesus. E Jesus é filho de não sei quem, foi filho de não sei quem, e aí não sei quem teve 2 filhos, e um filho foi tantos anos. E aí você fica lendo aqui e falando, meu Deus, por que tem isso aqui na Bíblia? Não precisava.
Porque se eu perguntar para qualquer pessoa, ninguém lembra da genealogia de Jesus. Sabe que ele veio de José, sabe que ele veio de Davi, que saiu de Abraão, mas ninguém sabe de cor. Olha, foi essa linhagem certinha. Mas tem um propósito. Quando nós conhecemos as partes daquilo que Deus está querendo nos mostrar, a gente vai começar a entender muita coisa do que está escrito na Bíblia. E eu sei que vocês estão pensando que eu vou explicar a genealogia de Jesus, eu também não sei. Eu só citei ela aqui de um porquê tem na Bíblia. Sabe? A única maneira da gente saber o que outra pessoa quer é ouvindo e conhecendo. Quando a gente ouve aquilo que a outra pessoa quer, a gente já sabe. Ou quando a gente conhece ela, a gente também já sabe. Então é necessário que haja um diálogo contínuo. Olha o que esse texto fala. Uma mulher que sofria 12 anos de uma enfermidade, uma hemorragia, algo que deixava ela fraca, algo que deixava ela com a parte emocional totalmente abalada. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha para tentar resolver aquele problema e não foi resolvido. Mas então ela ouve falar de alguém. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava. Sabe, a mulher do fluxo de sangue gastou tudo o que ela tinha. Ela tinha uma vontade enorme de resolver o problema da vida dela. Ela tinha uma vontade de tentar resolver aquilo de qualquer forma. Tanto que ela gasta tudo que tem. Ela vai e passa por um médico, não dá. Passa por outro, não dá. Passa por outro, não dá. E a Bíblia ainda diz que a situação dela, de um para o outro, vai piorando, não vai melhorando. Então ela começou de um jeito e 12 anos depois ela está totalmente debilitada. A gente não costuma pensar isso, porque quando a gente vê os filmes, aquela mulher está normal. É uma mulher normal que eles colocam lá, com uma roupa, e ela entra no meio da multidão e toca no nome de Jesus. Mas se a gente para pensar na condição física, essa mulher devia estar fraca. Ela podia ter um momento de julgamento da família, dos amigos, dizendo: por que você não desiste? Por que você ainda está aí lutando com esse negócio? Entrega logo, vai lá, fala para Deus se você quer morrer. Ela pode ter um momento em que amigos dela chegaram para ela e tentaram ajudar, mas não conseguiram. E a única condição disso, e uma das coisas que eu preciso que você entenda hoje, é que milagre não se explica, se vive. Eu lembro que quando eu e a Michelle, a gente começou a pensar na Betina, que não era a Betina, a gente queria o Bento. A gente começou lá. Vamos lá. Como que a gente faz? Tem que ir no médico para fazer exame. E a Michelle foi, fez todos os exames possíveis. A médica que atendeu a gente falou: por você ter parado de tomar remédio agora, eu vou acompanhar vocês por um ano. Um ano eu vou fazendo aqui com vocês tudo o que for preciso para a gente conseguir. E a Michelle fez exame, e eu fiz exame, e estava tudo certo. E a gente falava: Deus, está tudo certo. Aqui, ó, a gente levava um bolezinho para a igreja e orava. E aí dava mês e nada, sabe? Até que se completou um ano daquele acompanhamento, e de repente ela fala: agora eu vou encaminhar vocês para o médico especialista. É normal um ano. Ela tentou convencer a gente, mas na nossa cabeça a gente ficou pensando: por que não mandou para o especialista logo no começo? A gente ficou um ano com ela, fazendo exame, vai, toma picada, puxa sangue, vai para cá. Até que chegou no médico especialista. E aí ele vem e fala assim: bom, vamos lá. Seus exames apontam que está tudo certo. Agora eu vou pedir um outro exame. O exame que você vai fazer é esse aqui, que mede, primeiro vai medir
a sua progesterona. Pela fase que você está agora, é para ela estar altíssima. E aí, a gente já vai ter uma resposta boa. E vai fazer mais um exame, que ele vai ver um negócio nas trombas. Beleza. A gente saiu dali, fez o primeiro exame, voltou lá. Ele falou, nem. Aí fez os dois primeiros, voltou. Mas ele falou, nem precisava ter feito o outro. Você não ovula. Então, meio que, se fosse por vias naturais, você não vai engravidar. Mas ele disse, a gente consegue resolver isso. É um tratamento chato, mas funciona. E esse tratamento é assim, ó. Aí vocês pensem que vocês vão tomar, ela vai tomar uma injeção. Quando ela chegar num dia específico que eu vou determinar aqui, ela vai tomar uma injeção e vai começar a tomar um remédio. E depois de 5 dias ela toma uma injeção. E aí ele falou assim, ó, e aí pode ser que não dá certo. Beleza. Quanto que é a injeção? Vocês vão achar aí por uns R$500. Aí se não der certo, tenta de novo. E aí você fica de 560 em 560. E a gente já estava meio ali e ele falou, eu vou sair de férias agora. Então vocês precisam estar aqui antes de eu sair de férias. A Michelle já começou, meu Deus. E agora? Vamos atrás dessa injeção. A gente procurou em farmácia e distribuidor de todo lugar que você pensar e não tinha. Na própria empresa que fazia a injeção, não tinha. Na empresa que fazia uma parecida, não tinha. Aí o médico falou, se você não achar, você me liga. Aí ela ligou e ele falou, pode ligar aqui que você vai achar. Aí vem aquele pensamento, por que não posso pegar logo no começo? Deixou a gente rodar, pesquisar, procurar e não achar. Aí ligou nesse lugar e falou, tem? Então vamos buscar. A gente foi lá, pegamos a injeção, e aí ela precisava entrar naqueles dias para ligar para ele. E não vinha. E aí a Michelle fica lá. Ele vai sair de férias, e aí depois vai acontecer que vai ser só depois que ele voltar de férias. E depois que ele voltar de férias, eu ainda tenho que estar naqueles dias. E aí ficou. Aí de repente, o aplicativo falou para ela, faz um teste hoje. E ela foi e fez o teste. E a Michelle, naquele começo de ano, tinha feito um propósito de não comprar nada. Era o ano inteiro? O ano inteiro sem comprar nada. Eu estava muito feliz. De verdade, eu estava feliz. Porque eu estava o cara da Shopee, do Mercado Livre, o carteiro, já nem perguntava mais meu CPF. Ele só entregava em casa. E aí eu estava lá. De repente eu acordo, tem uma xícara nova na mesa, com um pires novo. E eu olhei e falei, eu já sentei falando assim, você não falou que você não ia gastar mais? E ela ficou assim, quieta. De repente eu pego, vou tomar meu... Primeiro eu mexi, né? Porque vai que ela põe um negócio lá dentro. E aí tá sujo, né? Eu falei, eu vou mexer isso aqui, não achei nada. Na hora que eu mexi, eu falei, tá. A hora que eu tomo, tá escrito no fundo, você agora vai ser pago. Sabe, gastamos R$560 para não usar. E o que eu aprendi com isso? A nossa ansiedade, aquilo que a gente tem de querer fazer para Deus, muitas vezes a gente atrapalha Deus de fazer para nós. Porque foi R$560 que eu não podia devolver, porque ela abriu a injeção. E como ela abriu a injeção, não dava para devolver. A gente tentou vender. O médico falou, deixa aqui o seu telefone, porque tem muitas pessoas que vêm aqui procurar. E aí eu falo que você tem, só que as pessoas que vão procurar lá são pessoas que geralmente não vão fazer o tratamento. Então,
a gente ficou com uma dívida de R$560 ali à toa. Mas ficamos felizes, porque até então, aquilo que a gente estava orando e pedindo para Deus aconteceu. Foi um milagre, porque a Michelle não ovulava e de repente ela ovulou. E ela teve ali a Betina que começou a vir. E quando a gente soube que era a Betina, foi um momento de extrema confusão. Porque eu não sei da onde a mulher que era, sei lá, guardiã do segredo, fala, a guardiã pediu para fazer um bolo roxo com o recheio rosa. E eu olhava o bolo roxo, o recheio rosa, não ia agora, é roxo, rosa, não sei. E aí foi eu, menino, que bênção. E de repente, eu comecei a perceber que a gente precisa entender o milagre. Porque depois que a gente descobriu que era menina, a Michelle começou a entrar num momento de dificuldade ali no psicológico dela. Eu olhava, ela estava chorando. Eu falava, por que você está chorando? Ela falava, eu não sei ser mãe de menina. Mas eu falava, mas você não é mãe de ninguém, como você vai saber? Você não teve nenhum dos dois para você saber como que é o de menina. Aí passou um tempo, eu achei que tinha curado esse negócio do emocional. De repente eu estou sentado tomando café, ela está chorando. Eu falo, por que você está chorando? Ela fala, eu vou ser mãe. Eu falei, nossa, mas já agora você vai mãe? Já 8 meses? Você vai falar isso? Nós enxergamos o tempo de maneira limitada. Porque muitas vezes a gente diz, o meu tempo já passou. A minha chance já foi lá atrás. E eu quero justamente falar disso, porque algumas vezes eu falei com o Vitão sobre ele ter mais um. Porque ter mais um, como eu sei que ter 5, quando alguém fala para mim, vocês querem mais um? Eu falo, eu quero mais 4. Então para mim a pessoa ficava assim, meu Deus. Aí quando eu vou para os outros, eles falam, não, imagina, tá bom. E a gente sempre conversou. E um dos motivos que o Vitão sempre falava para mim foi da dificuldade. Foi do momento em que, meu Deus, nós passamos por um sufoco. E aí entra aquela frase, milagre, a gente não explica, a gente vive. Sabe, o milagre deixa a nossa vida com um sabor diferente. Todo milagre deixa a gente um pouco mais, talvez, animado para aquilo que Deus pode fazer. Porque se Deus nos deu uma chance de ter alguma coisa nova, Ele vai fazer algo novo também. Sabe, a nossa forma de pensar nos limita muito, às vezes. Eu sei que quando a gente olha para frente, a gente não costuma pensar do jeito que deve ser. Eu lembro de um testemunho do Thiago Brunet falando que o filho dele chegou e falou para ele, pai, um dia eu vou poder dirigir seu carro? Ele falou, vai filho, meu carro é seu. Esse carro aqui vai ficar para você, você vai poder dirigir. Ele falou assim, pai, mas quando eu crescer, quem vai cuidar de mim? E será que às vezes a gente não é assim com Deus? Deus, mas e se eu tiver mais um, o que vai ser? Quem vai fazer isso? Milagre não se explica, milagre se vive. A nossa mente nos limita muito. E às vezes a gente precisa de um encontro com Jesus. Porque um encontro com Jesus muda tudo. Muda a nossa forma de pensar, muda aquilo que a gente precisa para viver e muda tudo que a gente tem na nossa mente. A cura dessa mulher foi uma cura que não foi só na parte física dela. Porque quando ela recebe a cura, muda toda a história dela. Uma pergunta que eu fiz, aonde essa mulher encontrou forças para romper no meio de uma multidão, que um versículo antes desse que nós lemos, a Bíblia diz que ela apertava Jesus. Então eles não estavam só do lado, eles estavam andando assim, deixa eu encostar também.
eu preciso. E aí está todo mundo encostando em Jesus. E essa mulher vem por baixo, abrindo o caminho, com toda a dificuldade que ela tinha, e encosta na orla das vestes. E esse toque muda a vida dela completamente, a ponto dela ficar ali e perceber que foi completamente curada. E sabe o que é mais incrível? O próximo versículo diz que Jesus para e fala: quem me tocou? Sabe, a cura foi em todas as áreas da vida dela. E uma frase que eu tenho certeza que essa mulher passou a dizer de dali em diante é: foi Jesus. É Jesus. Ela ouviu falar dos milagres que Jesus tinha feito. Ela ouviu todos os tipos de milagres que ele fez. O livro de João termina dizendo que se tivesse escrito tudo o que Deus fez, tudo o que Jesus fez de milagres, não haveria biblioteca na terra para escrever. Então eu imagino que Jesus curou as pessoas de tudo que é jeito possível. Alguns ele falou: vai, você está curado. Outros ele encostou, ele cuspiu, fez barro, passou no olho. Outros ele deve ter falado: vem aqui, me abraça. E ele foi curando pessoas e curando pessoas. E aí essa mulher ouve: Jesus cura. Jesus cura de um jeito que você não precisa. E ela chega a acreditar que simplesmente tocar na veste dele curaria ela. Ela fala: eu não preciso de um toque, eu não preciso que ele olhe para mim, eu não preciso que ele pare e olhe para mim, eu preciso ir lá e tocar nele. Então talvez hoje essa mensagem não esteja fazendo muito sentido para o momento, mas eu falava com Deus: por que o Senhor quer que eu fale isso? E a única frase que Jesus me respondia era: milagre não se explica, se vive. Talvez você precise romper uma multidão para viver o seu milagre. E você não está rompendo porque você está olhando para a multidão. Talvez você precise sair do lugar e ir até Jesus para viver um milagre. E talvez o milagre não aconteceu ainda pelo simples fato de você não sair do lugar. Eu tenho uma frase que eu sempre escrevo nas minhas Bíblias. Compro uma Bíblia, eu já escrevo 2 frases nela. E uma delas é: o simples fato de você estar parado já significa que você está ficando para trás. Então, se há um milagre que você precisa viver na sua vida hoje, sai do lugar e rompe a multidão. Porque um simples toque na orla das vestes de Jesus vai mudar a sua vida por completo. Ai, como você prova isso? Jesus parou. Ele estava indo para a casa de Jairo curar a filha de Jairo, e de repente ele parou e disse: alguém me tocou. E sabe o que acontece? Como Jesus cura essa mulher, ele não chama ela de mulher do fluxo de sangue. Ele não fala: vem aqui, mulher do fluxo, vem aqui. Ele fala assim: filha. Jesus chama ela de filha. E ele fala assim: a sua fé te salvou. A cura que ela buscava gerou uma identidade nova, porque agora ela é chamada de filho, e gera uma nova perspectiva, porque agora a salvação está garantida para essa mulher. Então, todo milagre que nós vivemos vai acontecer de uma forma que, a partir dele, você só vai ter uma resposta para dizer: é Jesus. Olha, eu não estava esperando, mas Jesus está. Ah, eu não queria, mas Jesus está. Ah, eu não tenho condição, Jesus tem. Ah, eu não consigo, Jesus consegue. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então talvez hoje você só precise romper a multidão e provar de um milagre que vai mudar a sua história. Aquele que sente que foi curado, ele nunca mais vai deixar alguém chamar ele de doente. Essa mulher, todas as vezes que chegava num lugar agora, e alguém falava assim: não é você quem cura? Ela: não, eu sou filha. Glória a Deus. Não
curou, agora eu sou filho. Amém. Ah, mas você que não podia fazer isso? Não. Jesus disse que eu posso. Então, eu quero concluir hoje dizendo que talvez vocês não estivessem esperando. Pelo que eu conheço, não estavam. Mas Jesus está. Não veio no momento inesperado, não veio, isso foi sempre, não. Foi tudo planejado por Deus no tempo certo. E o tempo certo de Deus é um sinal de que tem coisa nova. Que muitas coisas vão mudar, mas é sempre para melhor. Toda vez que a gente fala da Betina, a gente fala das dificuldades, a gente mostra que ela é uma criança brava. A gente mostra do tanto que nós sofreu. A gente quis devolver ela no começo. Só não achava onde. Porque se tivesse, né? Se tivesse uma porta do céu ali atrás, aqui, se você não quer, a gente tinha ido. Porque foi difícil a primeira semana. Primeira semana ninguém dormiu. Nem nós. Te avisei. Nem nós, nem o cachorro, nem ninguém. Eu te avisei. Eu lembro até hoje da Babi, quando ela começava. A Babi olhava assim e falava, cala-se, e a gente não. E aí a gente descobriu que ela estava passando fome. Era só fome. Foi aumentar o leite dela, ela dormiu. E aí a gente começou a descobrir que nem tudo se explica. Tem muita gente ia falar, vocês vão fazer assim. A gente fazia e não dava assim. Ela é diferente. Tem 10 meses. 7 dentes na boca. A minha prima tem quase 1 ano e 2 dentes na boca. Então é estranho. Mas já está quase. Foi uns momentos muito difíceis que a gente passou. Quando eu comecei a perceber o gasto que um filho tem, eu comecei a falar, meu Deus do céu, eu quero sim. Um só já está dando tudo isso. E aí me veio à mente, o mesmo Deus que manda a herança, também manda a provisão. Basta você acreditar. Porque talvez não seja hoje, mas tudo que você pedir, e você pedir crendo, a Bíblia diz que Jesus vai fazer. Então creia. Milagre não se explica, milagre se vê. E o milagre está aí. Daqui uns dias a gente vai viver esse milagre. Amém? Queria convidar meu pai para ele orar por vocês. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém. O amor do Deus Pai, o amor do Deus Filho, o amor do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu não estou ensinando o culto, não, só estou declarando uma bênção sobre a sua vida. Amém. É uma alegria estar aqui nessa noite, irmãos, porque a gente tem prazer em ver a obra de Deus avançando e debaixo de uma direção vinda do céu para a nossa vida. Quando nós conhecemos o casal, quando nós conhecemos primeiro o Vitor, né? Diz que Deus levou a gente para a academia, só que depois eu não voltei mais para a academia. E a gente conheceu o Vitor, foi até para reconfigurar alguma coisa espiritual na vida dele, porque tinha algumas coisas lá que estavam fazendo um turbilhãozinho na mente dele. E ele falou assim: pastor, eu estava preocupado porque eu não tinha mais certeza se era bom o cristão estar na academia, né? Você lembra que a gente teve essa conversa? Eu falei: não, fique em paz. Deus tem filho em todo lugar, né? Até na casa de César Deus tem filho, né? E se a gente pensar, quem é César? A gente tem que pensar num sistema que domina tudo, mas ele não consegue dominar a presença de Deus lá através dos seus filhos. Então Deus tem filhos na casa de César. Estar aqui hoje é alegria, saber que, assim como o pastor Lucas citou aqui, em ter 5 filhos, também já ouvi uma conversa aqui de alguns filhos, né?
e que não eram só dois, então, mas não quero entrar no mérito dessa conversa, mas dizer assim, se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer, não é? Tudo vai acontecer. O salmista Davi escreve dizendo que filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Ali está a minha neta, ali está a neta da Suzy, está a neta daqui fala para mim, do Roque, da Manuela, estão aqui. Tem netos aqui de quem eu não sei quem é, que eu não conheço, mas são filhos de alguém. Mas independente de ser filho de alguém, é herança do Senhor. São herança do Senhor. E a Bíblia diz assim, irmãos: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. São como flechas. O salmista Davi diz que eles são como flechas. O que a gente faz com a flecha? A gente envia, né? A gente manda. Assim, você não está gerando filhos para você, está gerando para você. Primeiro está gerando para Deus, porque a herança é para Ele. Mas como pastores que estão gerando para o reino, para o Evangelho, né? Para o reino, para o Evangelho. E Deus escolheu vocês para mandar mais uma vida para a terra. Então vamos declarar que essa vida que Ele mandou para cá seja a boca de Deus, seja canal de Deus, seja profetisa de Deus, seja usada por Deus, e que ela seja especial no reino de Deus. Amém? Queria convidar a igreja, vocês podem ficar sentados. Queria convidar a igreja a se pôr de pé, estender as mãos para eles aqui, ó. Glória a Deus. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros a sabedoria, né? Então vamos orar aqui para essa bênção, para essa família abençoada aqui. Pai Santo e Poderoso, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, exaltamos teu santo nome, Senhor, em primeiro lugar, porque o Senhor é, na realidade, a pessoa mais importante dessa casa nessa noite. Depois, Pai amado, pedimos a bênção do Senhor para esta família, a família sacerdotal desta casa. Eu quero pedir, Pai, que a sua boa mão esteja sobre eles, sobre o Vitor, sobre a Gi, sobre o Isaac, e que essa boa mão do Senhor, ó Deus querido, traga sempre graça, conforto, alegria, sabedoria. Traga, Senhor Deus, a unidade tão especial e tão importante na caminhada da gestação, da agir, ó Deus poderoso, a certeza de que o que o Senhor começou vai terminar bem. A criança gerada, ela será abençoada durante o período da gestação e durante o seu nascimento, e também durante o tempo da vida. Eu quero declarar, Pai, que essa família se complete com a chegada da Débora. Ó Deus soberano, em nome de Jesus, eu os abençoo agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Já vamos terminar? Glória a Deus. Amém. Vamos abençoar a mesa. Vai ter alimento ali, né? Para o povo aí. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Reunião de crente que não tem comida, eu não sei o que é, né? Não é verdade? Vamos orar. Pai Santo, abençoa, soberano Deus, o alimento preparado ali com muita alegria, com muito bom gosto, com carinho do povo, Pai amado. Abençoa todos os que contribuíram e que deram, ó Deus querido, parte do seu tempo para que isso acontecesse. Abençoe as mãos que fizeram, Pai Santo, e que haja saúde na mesa e bênção na panela. É assim que eu abençoo junto com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora sim, com a mão em forma de receber, que o grande amor do Senhor o Pai, Assim seja. a graça poderosa do Filho Jesus, Assim seja. e a sempre doce comunhão do Espírito Santo, Assim assim seja e permaneça com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Boa noite, filho. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? A gente não pode perder oportunidade nenhuma, né? Então amanhã nós temos culto, tá? Às 19 horas, todos estão convidados. Vai estar aqui um pastor da Quadrangular convidado, o nosso pastor Leandro, muito usado na unção de cura, tá?
Então quem tem alguma enfermidade, está buscando a cura, viu, Lucas? Nada por acaso, é propósito. O Lucas pregou aqui, Jesus pode curar, amém? Talvez você declare, não sou eu, pastor, mas você tem um conhecido enfermo, acredite nos milagres de Jesus, porque milagre não se explica, mas se vive, amém? Glória a Deus, aplaudam a Jesus. O irmão Géber vai cantar para nós.